Olá, pessoal. Professor Alex Nascimento novamente. Vamos dar início ao bloco 3 da nossa aula 1. Na aula anterior, nós vimos Organização das Nações Unidas e a Declaração dos Direitos Universais Humanos. Vimos a força da resolução, como ela deve ser cobrada na sua prova, lembrando da interpretação expansiva do direito internacional humano. O direito internacional humano começou como algo pequeno e foi crescendo. Portanto, todas as vezes que você ler concepção clássica, interpretação clássica, corrente clássica, seria a corrente antiga, portanto mais restritiva. E já a corrente moderna seria algo mais moderno, como o nome fala, portanto mais ampla. Usa esse raciocínio e resolve prova com base nele. É assim que você vai ter o sucesso. Tá? Vamos continuar agora toda essa nossa disciplina falando sobre os tratados internacionais. Tratado internacional foi inclusive cobrado na prova objetiva agora de 2019, se não me engano. Foi a Polícia Civil do Espírito Santo, foi 19, né, gente? Enfim, não lembro o ano agora, mas caiu lá. A hierarquia de um tratado internacional é... Aí mostrava lá a letra A emenda constitucional, B, supralegal, D, lei ordinária e por aí vai. Todo mundo marcou, e você aí deve estar se perguntando isso, né? Não, eu já sei, é emenda constitucional, ou então é supralegal. Vocês todos devem ter pensado apenas essas duas coisas. Gente, é lei ordinária. A hierarquia de um tratado internacional é lei ordinária. Como assim, professor? Meu amigo, eu não tenho nada a ver com o compadre Washington. Eu estou falando como é a matéria. A regra é essa, o problema mora na exceção. Na exceção. O direito internacional humano é diferenciado. Nós vimos essas características dele, superioridade, universalidade. E isso se aplica também aos tratados de direitos humanos. Olha a diferença. E aí muita gente saiu marcando. Imagina, agora eu consigo visualizar isso. Deixa aqui o slide só para tomar um copinho d'água para vocês. Ó. Conceito dos direitos, dos tratados de direitos humanos, formação e incorporação. Então vamos lá. Regra, tratado internacional é lei ordinária. Para nós brasileiros, para o direito brasileiro, um tratado internacional é lei ordinária. Visualiza isso. O Brasil pode celebrar um tratado internacional sobre a exportação de milho? Pode. Então, como é que você pode dizer que um tratado internacional que versa sobre a exportação de milho é uma emenda constitucional ou é supralegal? Notou? Nunca mais você esquece. Então vamos lá. Tratado internacional é a base do direito internacional. O direito internacional é feito com base em tratados. Eu já falei anteriormente, vou repetir agora. De uma forma bem simples, bem básica, para fins didáticos, nós podemos comparar o tratado internacional a um contrato, quando você celebra com as partes obrigações. Olha como é interessante, vamos comparar um aluguel. Eu alugo para o nosso colega Adam um apartamento. E aí a gente define que tem que ser por, sei lá, R$1.000 por mês o aluguel. E aí ele vai morar no apartamento e não paga o aluguel que eu acordei com ele. Como é que eu vou cobrá-lo? Com um contrato. Eu tenho que ter um papel assinado por ele para poder ter validade jurídica, para poder ter relevo jurídico de fazer a cobrança. Então não adianta nada um acordo internacional verbal. Isso sequer é considerado. O que nós estamos falando é de tratado. Tratado é equivalente, ou poderia ser equivalente, pelo menos para fins didáticos, a um contrato. E assim como no direito civil,
Todo contrato tem uma formalidade. Olha que interessante. O que nós vamos ver hoje é o que é um tratado e como o tratado internacional é feito. Bora lá, chega comigo. A Constituição, deixa eu até pegar minha canetinha vermelha, que agora eu estou ficando muito bom, né, em fazer essas marcações para vocês. A Constituição brasileira possui alguns dispositivos que mencionam tratados, utilizando a terminologia variada: tratado, convenção, ato internacional, acordo internacional e até compromisso internacional. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado só com resolução. Resolução vem de ideia, vem de consenso. Resolução não vem de tratado. Presta bem atenção. Você vai lembrar de tratado, você vai lembrar de contrato. Você vai lembrar de tratado, você vai lembrar de contrato. Tratado, contrato. Pensa assim. Pensa assim. A regra, vou repetir só para você nunca mais esquecer, é que o tratado internacional tem o peso de lei ordinária. Entretanto, se versar sobre direitos humanos, como o direito humano ele é superior e universal, esse tratado terá um peso diferente. Ponto. Não esquece mais. Olha lá, vamos voltar agora para o nosso slide. De acordo com a Convenção de Viena do Direito sobre os Tratados, ou de Direito dos Tratados, o que é essa Convenção de Viena? Se perguntarem para você na prova, eu vou te dizer. A humanidade não possuía uma convenção, um tratado falando como celebrar tratados. Ou seja, para você fazer aquele contrato de aluguel que eu estou falando para você, que eu fiz agora com o Adam, eu preciso de utilizar como base o direito civil. E como é que o Brasil ia celebrar um tratado com a Conchinchina? Seguindo o direito brasileiro ou o direito conchinchinanês? Aí o negócio começa a apertar. A nossa Constituição é uma, o nosso povo é uma, a nossa cultura é uma, a nossa interpretação é uma e o deles é completamente oposto. Para isso fundou-se o solo, para isso fizeram o alicerce do que seria o direito dos tratados, que é como um tratado deve ser celebrado. E a nossa Constituição, as nossas leis e o Supremo Tribunal Federal já posicionaram como é que a gente faz para que tudo isso seja validado dentro do Brasil. Presta bem atenção. O Brasil é um país soberano. Soberano. Eu me lembro até algum tempo atrás falando, nós vamos recorrer à Corte Internacional de Direitos Humanos sobre essa decisão judicial, nós vamos recorrer para o Papa sobre essa decisão judicial, nós vamos recorrer para... Certo, mas e aí? Eles vão fazer o quê? Eles vão chegar para o STF e vão dizer, STF, a sua decisão está errada, eu vou reformar. Pode? Não. Porque o Brasil é um país soberano. Então o que é válido é o que é nosso, ou o que nós aceitamos como nosso. Portanto, um tratado feito pelo Brasil, ou com participação do Brasil, ele tem que ser internalizado no nosso direito, atendendo aos princípios constitucionais básicos, tais como, por exemplo, o princípio da publicidade, tem que ser publicado em diário oficial, assim como todo ato legal. E aí, uma vez negociado o tratado, internalizado, publicado, ele entra como forma de lei ordinária no nosso ordenamento, salvo se tratar de direitos humanos. Esses têm caráter de superioridade e de universalidade. Por favor, não esqueça disso. Bora lá. A Constituição de 88 adota essa multiplicidade de termos, considerando-os equivalentes, ou seja, esses termos aqui são iguais. Eu estou escrevendo muito bem com essa caneta vermelha, né, gente? Eu estou com orgulho de mim mesmo, viu? O resultado é um processo de formação da vontade do Estado e de incorporação dos tratados ao ordenamento brasileiro. Simples assim. Deixa eu até tirar esse slide aqui para vocês, para a gente começar a ver os próximos. Então, bora lá.
Brasil quer fazer um tratado internacional que verse sobre direitos humanos. E aí ele quer fazer esse tratado com a ONU, ou então com um país. Prestem bem atenção agora, mais uma vez. Para que seja possível assinar um tratado internacional, eu vou até colocar aqui algumas fases para vocês verem rapidinho, mas eu vou colocar em outro momento. Quase que eu espirro agora. Vamos lá. O tratado internacional, para ser assinado, ele só pode ser assinado por quem tem capacidade para assiná-lo. Assim como um ato da vida civil. No Brasil, em regra, nós vamos cobrar que você seja maior de 18 anos. Essa regra também é aplicada aos tratados internacionais. Você precisa ser um sujeito de direito internacional. São eles as organizações internacionais e os estados, por exemplo, em sua totalidade, ou os blocos econômicos. O que eu quero dizer com isso sou capaz, eu, Alex, de assinar um tratado internacional com a China? Pego o doido, né? Claro que não. Eu preciso ser um ente do direito internacional, preciso ser um sujeito do direito internacional dotado de capacidade para tal. Aí sim eu consigo assinar esse tratado internacional. Então o Brasil, para assinar um tratado, ele tem que seguir a norma dos tratados e ele tem que seguir o direito interno. Então o Brasil, agora, nesse meu exemplo fictício, quer assinar um tratado com a ONU. A ONU tem capacidade para assinar tratado? Claro. Vocês imaginem aí se o maior órgão do planeta Terra para a paz, que pode inclusive lançar uma guerra com o nome da paz, né? Mas um órgão voltado para a paz não tiver competência para assinar um tratado, como é que ele vai cobrar de vocês a execução daquilo que você prometeu? Como é que eu vou cobrar do Adam o aluguel que ele disse que ia pagar para mim se eu não tenho um contrato, se eu não tenho um tratado? Portanto, a ONU sim é capaz de celebrar tratados internacionais e nasceu foi para isso. Ela nasceu foi para poder ampliar os direitos humanos e cobrar dos países que aceitaram que o direito humano seja obedecido. Mas para isso, eu repito, nós temos uma contextualização, nós temos um rito. E aí o danado do rito do direito internacional sobre tratados é sempre cobrado. Bora nós. Fase número 1, assinatura. Espera aí que eu fui mexer agora e mexi em outra coisa. Bora lá. Fase número 1, assinatura. Assinatura, atribuição do chefe do Estado com base no artigo 84 da Constituição. E ele fala que antes é necessário, de acordo com a linguagem, o referendo ou aprovação do Congresso Nacional. Gente, o Tratado Internacional, nós estamos tendo agora um episódio, nós na verdade vencemos um episódio que aconteceu, salvo engano, em 2019, que foi quando o nosso presidente, atual presidente Bolsonaro, ele assinou um tratado que vinha sendo negociado, salvo engano, na origem, no primeiro ou no segundo mandato do ex-presidente Lula, ele vinha sendo negociado entre o Brasil e a comunidade europeia. Acontece que esse tratado ia beneficiar, ou beneficia muito o Brasil na exportação de carnes. E é exatamente o que a França não quer, a invasão da carne brasileira lá, porque senão vai suprimir a produção nacional. E aí começou uma confusão, um presidente falou do outro, levaram para o lado pessoal. Enfim, esse é apenas um episódio para mostrar para vocês o quanto demora a negociação de um tratado internacional. Se você for ver um tratado internacional, essa fase inicial aqui, a assinatura, eu tô achando que tá um pouquinho lento aqui na minha imagem, mas eu acho que tá bom. Vamos lá, a fase da assinatura, ela tem muito a ver com a negociação, que se dá de forma prévia. Inicialmente, tudo tem que ser negociado. A partir da negociação, depois que você conseguir juntar as agendas presidenciais, ou, por exemplo, no caso brasileiro, do nosso ministro das Relações Exteriores, que pode, a mando do presidente da República, iniciar esse processo de negociação, após redigirem o documento inicial,
Após anos e anos de debate, é que é feito o passo número 1. O passo número 1 é exatamente esse. É a assinatura do tratado. Então, Brasil se junta com a ONU, começam a negociar e fala, pronto, já sabemos os termos. Imprime o contrato aí. Depois que imprime o contrato, o presidente da República vem e assina. O presidente da República vem e assina. Professor, vai estar valendo? Meu amigo, é claro que não. Você já pensou se cada presidente da República que assinasse um tratado, ele já tinha validade dentro, já tivesse validade dentro do Brasil, o pandemônio que ia ser isso aqui? O nosso legislador original, gente, olha como é que foi, muito feliz. O nosso constituinte originário, ele trouxe para o nosso albergue, para a nossa Constituição, para a nossa norma, entre as atribuições do poder legislativo, que são inúmeras, diga-se de passagem, uma das maiores, ou a maior, quem sabe, a atribuição do poder legislativo não é elaborar leis, é fiscalizar o poder executivo. E para isso ele tem um instrumento de fazer leis, que é para que o executivo cumpra. Olha só. Então nós estamos vendo uma negociação que chegou a termo, que veio um papel, foi lá o presidente da República, assinou. Tá valendo? Não, ele tem que pedir autorização para a mãe dele. Mamãe, eu posso ir para a casa do fulano de tal? É mais ou menos isso que o Poder Executivo tem que fazer. E para quem é que ele vai pedir essa autorização? Para o Poder Legislativo. Olha só, fase de aprovação congressual. Eu coloco aqui depois da assinatura a fase de aprovação congressual. A Constituição repetiu a velha fórmula. Cabe ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, e ainda cabe ao presidente da República celebrar tratados e convenções sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Algumas questões de prova vão te perguntar assim, mas a autorização congressual é apenas no caso que haja algum peso para o Tesouro Nacional, para o cofre brasileiro, né? Algo nesse sentido. Só que eles vão colocar essa opção como se fosse a única verdade. Maldade, né? Mas assim é o avaliador. Então lembra bem. Negociação, assinatura. Assinatura, tá valendo? Não, não tá valendo. Tem que pedir a autorização congressual. Como é que se dá? Deixa eu até apagar isso aqui tudo que eu escrevi. Como é que a gente vai dar essa autorização congressual? Vocês sabem me dizer? Fica difícil de eu escutar em vocês, né? Aqui pela internet. Bora lá, olha só. Trâmite da fase de aprovação congressual. O presidente, através de mensagem, em termos de WhatsApp, fica até complicado a gente ver esse negócio mensagem, né? Mas é a mensagem presidencial. O presidente da República manda uma mensagem que é um ato formal para o Congresso Nacional, solicitando a aprovação do texto tratado, que vai anexado na versão oficial em português. Professor, por que você sublinhou a palavra mensagem? Porque a mensagem, constitucionalmente falando, é um ato formal de comunicação ou de envio de matérias entre poderes. E um tratado internacional merece esse tratamento e tem esse tratamento. Questão de prova é mensagem. Portanto, o presidente da República negocia, assina, tá valendo? Não, não tá valendo. Traz para aqui para o Brasil e envia por mensagem para o Congresso Nacional. Congresso Nacional, todos sabem, composto pela nossa Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A mensagem presidencial, coloco aqui no texto, é encaminhada inicialmente para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que prepara o projeto de decreto legislativo. Um decreto legislativo. Esse decreto legislativo será votado pela Câmara dos Deputados. Eu preciso até de apagar isso aqui para poder mostrar para vocês.
Tirar só o nome tinta. Vamos lá. Um outro slide falando sobre isso. Após a aprovação pela Câmara, o nosso sistema é o bicameral. Nós temos duas câmaras. Após aprovado pela Câmara, vai para o Senado. E aí a mesa do Senado, que é a mesa do Congresso Nacional, composta por todos os seus itens, vai fazer o decreto legislativo de aprovação. Esse é o rito de um tratado internacional normal, que versa, por exemplo, sobre o comércio de milho, sobre o comércio de aço, ou seja lá qual for o comércio que você quer estabelecer. Fato é um trâmite bem mais simplificado e por maioria simples, assim como as votações da Câmara dos Deputados de uma forma tradicional. Olha só, vamos comigo. Vou tomar aqui um golinho de água. Após a aprovação do plenário da Câmara, o projeto vai para o Senado. Há, contudo, um rito abreviado que possibilita o presidente do Senado conferir à comissão, caso seja necessário, provavelmente e sempre, nos casos de um projeto de aprovação simplificado para um tratado simplificado, portanto, coisa simples. O Senado apresenta emenda, o projeto para a Câmara para apresentação. Segue então, gente, se você for ver, todo o rito de uma lei ordinária. Conseguiram visualizar isso? Maioria simples, teve emenda, volta para outra casa, a casa revisa, a casa revisora, manda um pro outro, pá, chuta pro gol. Só quando ele chuta pro gol aqui, ele faz um decreto legislativo. Repito, nós estamos falando sobre um tratado ordeiro, sobre um tratado simples, sobre um tratado básico. Sempre cai na sua prova. Deixa eu passar aqui, desculpa, passei o slide. Eu preciso de dizer para vocês uma coisa agora, que é a que é a mais cobrada em prova. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. O Tratado Internacional que versa sobre direitos humanos, ele tem um negocinho a mais. E a emenda 45 de 2004 alterou a nossa Constituição e previu que um tratado que verse sobre direitos humanos, ele pode tramitar com o mesmo rito, com o mesmo quórum de uma emenda constitucional. 2/3 duas vezes nas duas casas. 2/3 de duas vezes nas duas casas. Portanto, o Brasil quer fazer um tratado de direitos humanos, digamos, direito sobre o preso, direito sobre a garantia individual de alguma coisa que eu não sei nem qual. É de direitos humanos? É passível pela nossa Constituição de aprovação com o quórum diferenciado, que é exatamente o mesmo quórum da emenda constitucional. Portanto, foi aprovado com o quórum de emenda constitucional, ele vai se integrar à nossa Constituição. Ele já foi reconhecido pelo STF como uma norma de padrão constitucional. Vocês vão ver em alguns momentos o nome supralegal. Aí é que mora a treta. O que é o supralegal? O supralegal é o tratado, em regra, é o Tratado de Direitos Humanos, aprovado pelo nosso país, Brasil, antes da emenda constitucional de 2004. Então, olha só, antes da emenda constitucional de 2004, que trouxe esse rito abreviado para o nosso ordenamento jurídico interno, dizendo que caso esse ato internacional, esse tratado internacional verse sobre direitos humanos, se ele for aprovado com 2/3 duas vezes nas duas casas, ele chega, 3/5, perdão, 2/3, vixe, agora eu estou me confundindo, vocês sabem. Se ele for aprovado, o que vai acontecer? Emenda constitucional. E aí, antes da emenda constitucional de 45 de 2004, nós temos o rito normal para um tratado que versava sobre direitos humanos. Aí o que o STF fez? Fez um puxadinho na pirâmide de Kelsen. Fez um puxadinho na pirâmide de Kelsen, lembra? Constituição, leis, ordenamentos, resoluções. Ele colocou entre o poder constitucional da Constituição, por óbvio, e a lei normal, um puxadinho.
Ele escreveu lá na pirâmide de Kelsen, aqui entre a Constituição e as leis, existe um negócio chamado supralegalidade. Em regra, são esses tratados aprovados antes da emenda 45 de 2004 que se encaixam nesse perfil de supralegalidade. O perfil de supralegalidade é típico dos tratados internacionais aprovados antes da emenda constitucional 45 de 2004. Bora lá. Deixa eu passar agora vocês para o slide. Esse daqui já foi, eu preciso de trocar, desculpa. Vamos lá, fase de ratificação. Aprovado o decreto legislativo pelo presidente, querendo, pode, em nome do Estado, celebrar... Oh, meu Jesus, eu estou passando os slides o tempo todo. Deixa eu colocar aqui no vermelhinho, gente, desculpa. Celebrar o tratado que é feito, em geral, pela ratificação. Olha aqui o detalhe. Olha o detalhe. Lembra do que eu falei agora sobre a carne, sobre o comércio internacional, sobre a União Europeia, sobre o Brasil? E deu aquela maior confusão. A negociação iniciou-se no governo Lula. Não, perdão, foi assinado pelo presidente Temer, ex-presidente Temer, foi assinado pelo ex-presidente Temer e o presidente atual Bolsonaro que comprou a briga. Vocês estão vendo 3 presidentes da República? Sem problema nenhum. Então olha quantas administrações a negociação, a assinatura, a aprovação pelo Congresso Nacional pode permear. Pode permear várias administrações. E aí, o presidente que recebe essa aprovação do Congresso Nacional, quase nunca ou nunca, é o mesmo que assinou o tratado inicialmente. Presidentes diferentes, ideologias diferentes, intenções diferentes. Portanto, prestem bem atenção nisso. Não há um prazo final para que o presidente da República deva celebrar em definitivo o tratado. E nem o Congresso Nacional possui um prazo. Então, nós não podemos dizer que existe uma ratificação obrigatória, ela é discricionária. O presidente vai assinar se quiser. Notou? Ou seja, o sujeito vai fazer essa confusão toda, o presidente número 1 ou o presidente número 2 vai dar continuidade, o Congresso vai aprovar, vai para o presidente número 3 ou número 4, e aí ele vai ratificar se quiser, pode ficar lá na gaveta dele para sempre, ad eterno, até que alguém entre no STF e obrigue o presidente a fazer alguma coisa, ou então exija a aplicação dele por ser mais benéfico e direitos humanos. Fato é, na nossa norma maior, nós podemos ver isso como uma das atribuições da presidência da República. E como é que ele faz essa ratificação? Gente, ele tem que publicar em diário oficial no idioma pátrio. Para quem não sabe, aqui no Brasil nós falamos português. Então, se ele praticar esse ato internacional, esse tratado, fizer essa assinatura com a China, por exemplo, se ele fez com a China, ele vai publicar em mandarim no nosso diário oficial. Isso atende ao princípio constitucional da publicidade? Não. Se não atende o princípio constitucional da publicidade, então o ato não foi devido. Dessa forma, nós vamos encarar como a necessidade de publicação do diário oficial em português. E isso já caiu em prova, principalmente em concurso federal. Concurso da carreira policial federal, você vai ver muito isso de tratado e essa questãozinha cai. Chatinha, mas cai. Pois, gente, por enquanto é isso. Dou um abraço a todos e até o nosso próximo bloco.